Nós temos que ter esta disposição. É a hora que nós vivemos, nós vamos ter que expor esta boa disposição de pagar o preço ou não. Não é apenas dizer eu sou cristão, tem que pagar o preço. A coisa não é de graça e não é dinheiro também. É a vida, é pagar o preço, é dar exemplo. Mas muitos não estão dispostos a pagar o preço. Nós estamos estudando um pouquinho a vida de Sansão nesses dias e vamos ler aqui mais um pouco da vida dele, quando o irmão Brana fala sobre as pessoas não estarem dispostas a pagar o preço, de ser chamado fanáticos, de ser chamado falsos, de ser chamado de novo nome. Esse é o povo do novo nome. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Não é ficar diante de Deus choramingando. É pagar o preço. Eu escolhi isso. No tempo de Noé, tiver que pagar o preço. Pregar que ia chover, sendo que nunca havia chovido. E pregar que vai dar um arrebatamento quando você não sabe nada de arrebatamento nesse tempo. Falar de trovões quando as pessoas não entendem nada. Tem que pagar o preço. Falar de selos revelados, você tem que pagar o preço. Ficar sozinha, sozinho. E pagar o preço é isso. Não é estar no meio de muita gente. É ter condições de crer, defender a sua fé sozinho. Você não precisa de auxílio de ninguém, só Deus. Que é você e Deus. Deus está tratando unicamente com você. A irmã Brana diz aqui no parágrafo 112, somente uma vez mais, Senhor, não estão dispostos a pagar o preço. Sansão orou corretamente. Que oração fez ele? Vou dizer isso para terminar, e eu para começar. Senhor, deixa-me morrer com o meu inimigo. Não é assim, Senhor, deixa-me matar o inimigo. Deixa-me morrer. Isso é disposição. Um homem que matou, um homem que fez arte suficiente pelo poder de Deus, agora querer morrer com o inimigo e não matar o inimigo, o homem que matou o inimigo, agora tem uma disposição. O único resultado, a única coisa que lhe restava era morrer com o inimigo. Não era matar o inimigo, era morrer junto. Isso precisa de gente disposta para saber que tem hora na oração que você tem que morrer junto. Não, eu quero só ver aquilo morrer. Você tem que morrer junto. Pelo que você fez anteriormente. Pelo que Sansão fez antes. Nós temos aqui Juízes 16, verso 19. Retirou-se dele a sua força. Foi só errar. A força já retirou dele. Nós devemos notar alguma coisa que acontece na nossa vida, os erros que acontecem na nossa vida, qualquer erro que acontece na nossa vida, retirou-se dela a força de vir na igreja. Retirou-se dele a força de vir na igreja. Retirou-se deles a força de crer. E o erro estava em Deus? Não. Estava em Sansão. Mas ele percebeu, ó, já foi minha força. Já foi meu poder. O verso 20 do capítulo 16 de Juízes, finalzinho, diz: ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Que é uma coisa perigosa. E é o que Laodiceia não ficou sabendo.
que o Senhor saiu dela. Ela não ficou sabendo. Sansão também não ficou sabendo. Ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Aonde o Senhor está? Agora, o Senhor estava naquela condição em Sansão. Você coloca Deus naquela condição. O homem que Deus levantou para destruir as nações pagãs, para destruir os deuses pagãos. Agora, cego, prisioneiro por aquilo que ele foi enviado a destruir. É que nós viemos para destruir o mal, estamos aprisionados pelo mal que fomos enviados para destruir. Isto aconteceu com Sansão. Isto acontece com o crente. Tem hora que, por isso, não está disposto a pagar o preço. Quando isso acontece, a única disposição aceitada por Deus ou aceita por Deus, a única disposição é esta: morra com seu inimigo. Agora não é hora de você ver grandes maravilhas feitas. Não, você já viu. Depois de ver tantas maravilhas, você ainda deu lugar, vazão aos sentidos, à mulher, à igreja, a um irmão, a uma irmã, a conversa de alguém. Você deu vazão àquilo. A única coisa que lhe resta é morrer com o inimigo. Não restava mais nada. Eu quero ver essa igreja poderosa. Não, você não vai vê-la mais. Você está cego. Você não verá a igreja poderosa. Pentecostais esperam ver uma igreja poderosa. Estão cegos e não sabem. Como vão ver? O povo de dentro da mensagem, primeira e segunda etapa, espera ver uma igreja poderosa. Eles não podem ver um crente poderoso. Eles não podem ver, porque estão cegos. A exemplo de Laodiceia, aqueles que saíram de Laodiceia, infelizmente, tomou sobre si a mesma cegueira. Saíram, mas tomaram sobre si a mesma cegueira, que não pode enxergar o poder de Deus. Eu te pergunto, porventura você mesmo não está cega e cego para ver o poder de Deus nesse dia? O poder de Deus no tempo de João Batista não era fazer proezas, era dar o pescoço, ser morto. Esse era o poder de Deus naquele dia. O poder de Deus na era das trevas era morrer, era dar a vida, é ser sacrificado. Era o poder de Deus. Quem poderia ver aquilo como poder de Deus? Então alguém tem que parar nessas coisas. Que a gente vê poder de Deus, a igreja pulando, gritando, um povo avivado na carne, só com movimento sensual, na carne mesmo. Você acha isso é avivamento? Não é avivamento. Isso é agrupamento de pessoas. E são apenas pulos e gritos. Porventura, estaríamos em condições de ver uma igreja que tem poder na palavra, uma igreja que pode mostrar a fé verdadeira para o povo? Nós podemos ver esta igreja? Estamos em condições de ver esta igreja poderosa? Não, a igreja poderosa é aquela que cura enfermos, ressuscita mortos. Eles não entendem mais o que é poder. Poder para eles é apenas coisas naturais. Eles não conhecem o poder de Deus, o poder de transformação, o poder da palavra principalmente. Se o povo repreendia o irmão Brana, você pensa bem eu. Quanto que eles vão me repreender? Repreendi o irmão Brana
Eles não davam ouvido ao irmão Branham. O irmão Branham falava, eles tinham outra coisa para apresentar. Eles não entenderam o poder de Deus naquele dia. E naquele dia tinha sinais para mostrar, ressurreições, curas maravilhosas. E nem assim os Estados Unidos pôde ver o poder de Deus. A igreja cega, laodiceana, não pôde ver o poder de Deus. Então, a única coisa que resta para um crente, depois dele ter visto a verdade, depois dele ter participado das proezas de Deus, como participou Sansão, como um crente verdadeiro participa, conforme está escrito em Hebreus, creio que é capítulo 4, versos 6, 5 e 6. Eles conhecem a verdade, e depois caem. É impossível, diz a palavra, renová-los. Eles não vão ver mais nada. A coisa pode estar acontecendo, mas eles não vê poder na igreja, eles não vê poder na pregação, porque eles estão cegos dentro da igreja também. Então, é um tempo terrível que nós temos que examinar a nós mesmos. Porque tem hora que nós queremos uma igreja segundo a nossa visão, e Deus tem uma igreja segundo a sua palavra. Totalmente diferente. Nós queremos uma igreja fazendo proezas, maravilha, e Deus quer uma igreja que coma o livrinho e profetiza a povos, nações, línguas. Profetiza. Não leva aquilo como um ministério de cura que já está em você. Ele quer que você vai levar agora o livrinho que você comeu, porque antes você já comeu a cura, o Calvário, o Cristo, que foi pão. A minha carne é pão, o meu sangue é bebida, a minha carne é comida, e nós comemos isto. Mas agora é hora de comer o livrinho revelado, comer e profetizar. Aí nós queremos fazer outra coisa. Até queremos chamar Deus, dar uma opinião melhor para Ele. Você não acha que esse negócio de ficar pregando a mesma coisa, porque profetiza outra vez? Será que nós estamos perdendo tempo? Não, isso daí é oportunidade que Deus dá para os últimos eleitos. Você está ouvindo uma profecia outra vez. Aquilo que William Branham pregou nos púlpitos de Jeffersonville, você está ouvindo outra vez esta pregação. Não mais por William Branham, mas por nós. Você está ouvindo, repetindo, por quê? Somos a noiva. Fazemos parte dessa noiva. Somos um membro desta noiva e um representante desta fé da noiva do último dia, desta que recebeu a palavra, a comissão. Vá. O que o Senhor quer que eu faça? Vai, cura enfermos, expulsa o demônio. Isso ele falou para os discípulos. Mas e agora, o que o Senhor quer que eu faça depois que o sétimo anjo revelou a palavra, abriu o livro? Eu quero que você coma ele. E depois, ele vai ser doce na sua boca, mas amargo no seu ventre. Aí que é hora de disposição. Saber já o que faz este livro, o que faz esta mensagem, depois que você come os 7 selos revelados por William Branham. Esse é o livrinho aberto. Não se pode comer se ele não foi aberto. Ele nem alimento ele é. Mas em Apocalipse 5, ele não era alimento. Apocalipse 10, ele era. Apocalipse 5, não podia nem olhar para ele. Apocalipse 10 já foi mandado comer. Então, o que você tem que fazer agora, que Apocalipse 10 já foi revelado, diz o profeta, agora que Apocalipse 10 foi revelado, você vai fazer o quê? Pegar o livrinho, comer e profetizar. Você pode chegar a fazer um grande trabalho fora disso, mas o ministério, a comissão que Deus deu para essa hora é comer o livrinho e profetizar outra vez. Eu posso ter em mim vários dons. Eu tenho que reuni-los todos a observar o que Deus tem dado como comissão
para esta hora, comer o livrinho e profetizar outra vez. Quando você faz isso, o seu povo é abençoado, física e espiritualmente. Quando você come o livrinho, a sua família é abençoada, física e espiritualmente. Você está comendo uma coisa, para ser abençoado fisicamente, eu não tenho que fazer barulho, eu não tenho que gritar, eu recebi isso. Você vai encontrar um monte de paralíticos curados, que vão todo para a perdição, um monte de cegos curados fisicamente, que vão para a perdição. Mas você não vai encontrar um eleito que comeu o livrinho e profetizou a mesma coisa, ir para a perdição. Você não vai ver isso, porque muitas coisas acontecem conosco na nossa carne. Nós somos abençoados como os 10 leprosos, 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Um. Apenas dentro de 10. Só um volta para agradecer. Mas os outros não foram curados? Foram. Tem alguma coisa de bom para os outros? Só teve a cura, só a limpeza. Saiu minha lepra, graças a Deus, saiu a lepra. Mas dali para frente, não tinha mais nada para preencher aquele lugar, aquele vazio, que aquele outro que sentiu curado, ele voltou e disse: vim agradecer, eu fui curado. Então estou aqui para agradecer a Deus. Eu vi o livro aberto, Senhor. Eu comi o livro. E estou profetizando. E não estou profetizando para me tornar um grande homem, porque isso daqui é disposição para ser chamado de falso. É ter uma disposição para ser chamado de falso profeta. Que você tem uma mensagem, você pode dar Bíblia, pode dar parágrafos para as pessoas, elas não verão aquilo mais. Por quê? Porque elas estão cegas, como Sansão esteve. Será que tem jeito de retornar outra vez? Tem. Mas a hora que você retornar da sua cegueira agora, sendo eleito como Sansão, retornar da sua cegueira, você tem que estar disposto a pagar o preço com a sua própria vida. Morra eu com os filisteus. Aquilo que eu fiz, agora eu tenho que pagar o preço. Tenho que dar minha vida. Tenho que morrer. Enquanto eu poderia ter desfrutado daquelas bênçãos, aquele tempo que Sansão ficou cego, puxando um moinho, onde era lugar de animais, agora se tornou um lugar de um desobediente, se tornou um lugar de um que deu vazão à carne, que inclinou para o lado da mulher, que caiu nas lábias da Dalila, da igreja e mesmo da mulher natural. E agora tem que fazer o quê? Tem que puxar o moinho, cego. E Sansão sabia: eu vim para destruir essa nação e hoje sou um prisioneiro e sou um escravo deles. Mas o profeta diz: um dia o cabelo começou a crescer, é hora de passar a mão na cabeça. Agora você não adianta passar a mão na cabeça, até que na verdade a mulher, quando corta o cabelo, ela, depois que ela rompeu o voto do nazireado, ela cortou o cabelo, teria que esperar aquilo crescer outra vez, para ela ver: agora eu posso ter poder na minha oração, posso orar outra vez a Deus. Que com o cabelo cortado, São Paulo diz, é indecente que ela ore na igreja. Até o poder voltaria para ela outra vez, se ela conseguisse ver: oh, eu cortei o cabelo, mas agora ele já cresceu outra vez. Sansão viu isso. Agora morra eu com os filisteus. Pague eu o preço. A mulher tem que pensar nisso. Pague eu o preço agora de ter cortado o cabelo. Enquanto a Bíblia diz que ela desonra o seu cabeça, desonra o seu marido. Bem, a gente não pode ficar só nas palavras da gente.
Vamos prosseguir aqui mais um pouquinho. Isso daqui é tão bom. Não estão dispostos a pagar o preço. Sansão orou corretamente. Que oração fez ele? Vou dizer isto para terminar. Senhor, deixa-me morrer com meu inimigo. Porém, este é o problema. Não querem pagar o preço para morrer. Tem que pagar o preço. Você se tem organizado em comunidade, com um grupo de gente com o qual se associam para jogar baralhos e ficar em suas casas, ver programas, comer doces e tomar bebidas. A igreja então fica vazia, correto? O que fazem é assinar um cartão e tu assistes 6 meses do ano à escola dominical. Isso é o entusiasmo de manufatura humana. O que tu necessitas é do Espírito Santo. Tu dizes, eu tenho, se perguntar, quem tem o Espírito Santo? Nós tudo vamos levantar a mão. Eu tenho o Espírito Santo. Certamente que não atuas como se na realidade tivesse. Se perguntar, Sansão, você tem? Na hora ele não sabia, tenho, me levantarei, me vingarei agora destes homens. Não adiantava mais, ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Ele não sabia que havia retirado a sua força. Então, isso aqui é para pregador, para membro de igreja, é para qualquer pessoa. Você tem que saber o que tirou a força de Sansão. O homem poderoso, desafiava todo mundo. Um dia tem que ficar quietinho, olhos furados, trabalhar para o inimigo. Porventura, será que não tem uma hora que a gente vai trabalhar para o inimigo? Tem hora que você trabalha para o inimigo. É o que Sansão está fazendo? Trabalhando para a nação que ele tinha que destruí-la. Por que, Sansão? Eu desobedeci a Deus. Eu ouvi uma mulher, as carícias de uma mulher, e caí. É isso que acontece com o homem, com a mulher, com o pastor, com ministros, com obreiros, com diáconos, com qualquer homem. É só dar vazão àquela carne, dar vazão àquele sentimento que Sansão deu. Aí ele sentiu que retirou de mim a força. Eu não tenho força mais. Não tenho força nem de orar. Não tenho força de ir na igreja. Não tenho força de dizimar. Não tenho força de fazer mais nada. Perdi as forças. E nesse espaço de tempo, você trabalha para o inimigo. E você perdeu força, mas ainda dá para puxar para o inimigo ainda. Vai no moinho. Perdi a força. Olha como você tem força ainda. Ainda está trabalhando para o inimigo. É hora que a pessoa perdeu a força de Deus, agora só usa a força carnal. É hora que a igreja perdeu a força de Deus, ela só usa a força carnal, só o poder mental. Mas ela perdeu o poder da palavra, o poder da revelação. Os pentecostais perderam o poder da palavra no tempo do irmão Brana. Eles perderam o poder da palavra. Eles não conheceram o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não conheceram o poder de Deus manifestado numa carne chamada Brana. E agora, depois dos crentes da mensagem, passamos aí 40 anos sem conhecer que os selos tinham sido revelados, que o 7º selo esteve em carne nesta terra e tinha que ser vigiado. Vigie bem o 7º. Como você vai vigiar uma coisa que você não conhece? Se ele pediu para vigiar, é porque você via aquela coisa. Vigia bem o 7º. É a vinda do Senhor. Ninguém vigiou e o Senhor veio. Durante aquele espaço de tempo, quantos anos? Ninguém vigiou. O que tu necessitas é do Espírito Santo. Tu dizes, eu tenho. Certamente que não atuas como se na realidade o tivesses.
Sim, senhor, deixa que o pregador fale por 1 hora ou algo assim por diante e já estarás disposto a chamar a junta para lançá-lo fora, correto? Tu és um dos que querem comer a torta e ao mesmo tempo guardá-la. Tu não podes fazer isso. Não, senhor, tu tens que render-te. Tu tens que pagar um preço, tens que fazer uma limpeza. E te digo, todo mundo eclesiástico necessita de uma limpeza, desde o púlpito até a casa do zelador. Correto? Aonde é que precisa de uma limpeza? Desde o púlpito. E não vamos tratar agora de denominações. Não vamos tratar apenas de primeira e segunda etapa. Vamos tomar isso para nós, senão nós não aprendemos. Senão nós vamos só ficar falando dos outros. Nós temos que tomar isso aqui para nós. Todo mundo eclesiástico, vamos dizer, todo mundo da mensagem. O que necessita é de uma limpeza, desde o púlpito até a casa do zelador. Correto? É a verdade. Porém, não estão dispostos a pagar o preço. Você tem que pagar o preço para fazer uma limpeza. Você vai ter que perder amigas, amigos, colegas. Vai ter que perder. Mas eu quero, eles também, vai ter que perder. Tem hora que você tem que perder pai, mãe, filhos. No companheirismo da palavra, você vai perder. Por quê? Porque você está pagando um preço pela palavra da hora, pela mensagem do dia. E quem quiser vir atrás de você, que venha. Mas não, você não está preso a estas pessoas. Você está livre. Você foi liberto e você está pagando o preço. E não importa. Mas você já viu como eles estão te chamando? Não importa. Estou pagando o preço da mensagem a qual eu aceitei. Amém? Mas Sansão orou corretamente. Isso irmão Branham chama oração correta. Sansão orou corretamente. Morra eu com os filisteus. Não tinha outra oração para fazer. Ele não podia fazer outra oração. Mata meu inimigo, dá-me força para me destruir o inimigo. Agora não adiantava mais, nem enxergar ele enxergava mais. Morra eu com os filisteus. A minha oração é esta. Mas Sansão orou corretamente quando disse: Senhor, deixa-me morrer com estes filisteus. E aí você sabe que ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Porque ele fez a oração correta. Sansão foi salvo? Foi. Ele pagou o preço. Ele foi salvo. Ele pagou o preço com a morte dele. Morra eu com os filisteus. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Porque eu deixei Dalila cortar meu cabelo. Porque eu deixei ser influenciado por uma mulher. Influenciado por uma fé errada. Por uma igreja. Tem hora que a pessoa ainda pode pagar o preço. Morra eu com os filisteus. É isso que eu lembro do irmão Branham, quando um pregador chegou e diz: olha, Deus não curou a irmã, Deus não cumpriu sua palavra, eu orei e ela não foi curada, e Deus disse que quando eu orasse, aquela pessoa ia ser curada, e ele não curou, pegou as notas de pregação, rasgou, e diz: agora eu vou tomar cerveja. E por um par de semana, isso durou. Mas ele pagou o preço. Depois de uma semana, ele morreu. Mas podia ter vivido. Mas não, ele achou que Deus não estava certo, porque ele orou, está escrito na Bíblia, poram as mãos sobre os enfermos, eles ficaram curados. Agora eu orei pela mulher, a mulher morreu. Deus não cumpriu sua palavra, se escandalizou com Deus. Aí teve que pagar o preço. Foi beber cerveja, mas ele era eleito. O irmão Branham disse: eu queria ter tempo para mostrar para vocês o que Deus faz com os seus filhos. E quando você faz a coisa errada, que não tem jeito mais, a única maneira é Deus levar-te para o lar. Fala, não tem jeito mais. Já não enxerga mais nada. Tudo que eu faço na vista deles, eles não enxergam. O que eu tenho que fazer é levá-lo para casa. Foi o que ele teve que fazer com Sansão. Estamos dispostos a pagar o preço?
É bom não viver pecando. É bom não viver no erro. Porque você só paga o preço de crer nessa mensagem. Mas pagar o preço porque a gente errou. Pagar o preço porque a gente mentiu, a gente adulterou. Pagar o preço não é fácil. Então é bom permanecer na palavra. Senhor, deixe-me ver o que o Senhor está fazendo. Onde o Senhor for, deixe-me ver. Que a igreja não tenha poder de furar meus olhos. Que os sacerdotes do dia, os pastores do dia, os pregadores do dia, não tenha poder de furar meus olhos para eu não ver a realização do Senhor nesta era da noiva. Deixe-me ver. Eu quero estar enxergando isso. Eu quero ver Apocalipse 10, 8 a 11, cumprindo na minha vida, nos meus irmãos, na minha igreja. Deixa eu pagar o preço agora de ser chamado de falso, de novo nome, de os branas. Não importa, Senhor, deixa eu pagar o preço. Eu sei que isso é verdade, eu creio. Eu prefiro ficar aqui pagando o preço por esta palavra do que deixar esta palavra voltar ao mundo, fazer o que dá na minha cabeça e depois, como eleito, eu vou ter que pagar o preço com a minha própria morte. Quando eu poderia viver mais tempo te servindo, te amando, não posso. Estamos dispostos a pagar o preço? O irmão Branham diz, porém, não estão dispostos a pagar o preço. Mas Sansão orou corretamente. Deixa-me morrer com os meus inimigos. Tu deves estar disposto a render tuas próprias ideias. Sansão estava disposto a pagar o preço para obter de novo o poder de Deus. Ele pensou, ainda que eu use esse poder pela última vez, e eu morra com os inimigos, mas eu sei que o Senhor me devolveu aquilo que eu perdi. Mereço o que passo. Mas agora eu quero sentir que o Senhor devolveu o que eu perdi, o que eu vendi. O Senhor me devolva este poder. Morra eu com os filisteus. Jamais nenhum trabalho feito na terra. Meus olhos não poderão ver mais nada mesmo. Já fui cegado, mas eu quero fazer pela última vez a minha oração, uma oração correta, não que o Senhor mate o povo, mas eu e o povo morra junto, eu e meu inimigo morra junto, mas pelo menos cumpri a sua palavra e paguei o preço com a minha vida. As pessoas não querem pagar o preço. Olha o que o irmão Branham disse, 114, somente uma vez mais, Senhor. Penso em vocês, mulheres, estarão dispostas a permitir que o seu cabelo cresça? Penso em vocês, homens, terão suficiente coragem para dizer a elas isso? Dizer para elas, não corte seu cabelo, respeite sua cabeça. Tu que deve ser a cabeça da casa, mas ela se tem convertido no pescoço que te faz girar. Eu já ouvi isso daí por alguém. O homem é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Eu já ouvi isso de mulher. Eu não sabia que o irmão Branham tinha falado isso daqui. Não lembrava. Eu sou o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Bem para lá, bem para cá. Bem, faz isso. Bem, faz isso. Ela é o pescoço que faz girar a cabeça. É a infelicidade que tem na casa. Ela deveria saber que ela tem um cabeça e que o pescoço é Cristo, a palavra, que faz esse homem girar de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus. Mas ela tem se tornado o pescoço para dizer o que fazer. Tudo isso é contrário. Crê você que um avivamento de estremecimento tomará a estas mulheres e as tirará das repartições públicas?
Vai vir um avivamento que vai tirar nossas irmãs das repartições públicas dos trabalhos entre homens. Irmão Branham diz, você pensa que vai haver um avivamento de estremecimento que tomará estas mulheres e as tirará das repartições públicas, deixarão de ser policiais nas ruas e todas as demais coisas? Elas devem estar na cozinha. Aí chama ele do quê? Esse é o machista. Agora você tem que escutar isso de William Branham, o profeta. Elas devem estar na cozinha. Crê você que será possível torná-las à ordem? Pegar essa mulher, põe na cozinha, filha. Mas eu quero trabalhar no escritório. Cozinha, filha. É que nem menino arteiro. Você põe, ele é desobediente. Fica, você está de castigo. Você vira, o menino já saiu. Aí você diz para a mulher, seu lugar é na cozinha, bem. Não, eu quero é trabalhar entre gente. Casa, ficar quieto em casa, isso me dá melancolia. Eu ficar quieto em casa, isso me atrapalha e me dá depressão. Você pensa que vai torná-las à ordem? Você pensa que alguma mensagem a converterá e fará ela não cortar mais seu cabelo? E fará os homens cortar o seu para não ficar parecendo mulher? Contrariando a própria Bíblia? Você pensa que haverá algum avivamento, algum estremecimento que vai fazer esses homens e essas mulheres mudar? Não! Não haverá mais. A última mensagem para a igreja é essa que Deus mandou pelo 7º anjo. Se não obedecemos, não obedecemos mais ninguém. Obedecer Deus é obedecer a Bíblia, é obedecer a palavra. Alguém escuta, esse é o machista mesmo, vê? Doidão de tudo. Quer mandar. O profeta está pregando isso aqui, ó. Elas nunca o farão. Não, Senhor, elas nunca o farão, a menos que chegue a ser salvas. O que faz ela não cortar o cabelo é porque ela é uma salva. O que faz ele cortar o cabelo é porque ele é um salvo. O que faz ela cortar o cabelo é porque ela não é salva. O que faz ele deixar o cabelo comprido é porque ele não é salvo. O dia que for salvo, mudará. Tu não terás necessidade de dizer-lhes nada quanto a isso. Elas encontrarão seu lugar. Eles encontrarão seu lugar. O Espírito Santo as guiará a seu lugar. Porém dizem, o Espírito Santo está me guiando. Está te guiando a isso que é contrário à palavra? Não chame você a isso de direção do Espírito Santo. 114, somente uma vez mais, Senhor. Mensagem é boa, né, rapaz? Boa. Antes dos selos, 20 de janeiro de 1963. No ano dos selos, começou muito bem. 115. Estás tu disposto a pagar o preço? Falo com as igrejas pentecostais. Hoje nós vamos falar com a igreja pentecostal. Eles não pagaram o preço no tempo de irmão Branham. No tempo de irmão Branham, eles não quiseram pagar o preço de ser chamado de falso, de doutrinários, de uma nova seita, de uma nova doutrina que apareceu, que o William Branham trouxe. Eles não quiseram pagar o preço, porque chamavam eles de nova doutrina, a doutrina de um homem, a doutrina de William Branham. E não é a doutrina da Bíblia, é a doutrina de Deus, é Deus manifestado em carne, mostrando para nós que nós deveríamos pagar o preço naquele dia da mensagem, do que depois pagar com a nossa vida. Você está disposto a pagar o preço? Vê você a classe de vergonha a qual temos chegado? Agora Sansão estava disposto a pagar o preço
para logo obter o poder, de novo o poder de Deus. Me parece ouvir alguns de vocês dizer, sem dúvida, temos avivamento, irmão Bran. Porém, irmão Bran diz, parece que eu estou escutando alguém falar. Irmão Bran, nós temos avivamento. Ele diz, porém, que proveito obtém vocês depois que recebe este avivamento? Você foi avivado na carne, você pulou, você gritou, você sentiu bem, você se emocionou, você até deu oferta, você até dizimou. Que proveito você tem depois de receber esse avivamento? Billy Graham disse em sua mensagem em Louisville, Kentucky, quando estive com ele no desjejum, se pôs ali, tomou a Bíblia e disse, esta Bíblia é a regra que nos diz a maneira de Deus para fazer as coisas. Quão certo é isto? Porém, logo, o fazê-lo é a próxima coisa. Disse mais, Paulo foi a uma cidade e houve um convertido. Deixou esse convertido ali nessa cidade e no próximo ano regressou e aquele convertido já tinha 30 ou 40 convertidos a mais, os quais haviam sido guiados a Cristo. Você tem uma pessoa ali, o ano que vem tem 2, 3, tem mais. O que aconteceu? Aquele irmão, aquela irmã, ali está dando testemunho, está dando exemplo da verdade, eu creio, está evangelizando com a mensagem do irmão Brana, com as fitas do irmão Brana, com os CDs, está evangelizando, mostrando para as pessoas o que é verdade. O irmão Brana diz aqui que os selos foram revelados, ele diz quem era o 7º selo, que era o 7º anjo que tinha, e ele era o 7º anjo, não descobriu você, que tinha que vigiar o 7º, e o 7º era ele. Logo, Billy Graham diz assim, eu vou a uma cidade, e que faço? Tenho 30.000 conversões, decisões, e logo quando regresso, dentro de um ano, já não tenho nem 30. Ele diz, que se passa? Então apontou aos pregadores, e lhes disse, Billy Graham apontando para os pregadores e dizendo, são vocês os pregadores preguiçosos, que se assentam com os pés sobre a escrivaninha e não vão visitar ao povo. 117, somente uma vez mais, Senhor. Agora aí havia uma grande parte da verdade, correto, mas não era toda a verdade. Isso é como o homem que uma vez comia um melão e um homenzinho de cor que lhe olhava, lhe pediu que lhe desse uma mordida disso. O homem depois lhe disse, está maravilhoso, porém sem dúvida que há mais disso ainda. Isso é correto. 118, eis agora o que é. Quem era eu para dizer isso ao grande evangelista? Quem era eu para dizer uma palavra ao homem como Billy Graham? Longe seja de mim o fazer isso, ele é um servo de Deus, eu nunca haveria falado disso, a menos que ele me houvesse exigido, e talvez eu houvesse podido dizer algo, e me agradaria haver dito algo como isto. Billy, quais pregadores preguiçosos puseram seus pés sobre suas escrivaninhas, quando Paulo teve aquele convertido? Não havia nenhum sequer pregador no país. Que foi que sucedeu? Paulo nunca os deixou só depois de uma decisão. Quando o converso fez sua decisão, Paulo se manteve ali com a palavra de Deus, cortou com ela, e esse convertido até levá-lo a ser um filho de Deus. Daí em diante, o tal não podia se manter quieto mais. A mensagem é assim, ganha-se uma pessoa, aquela pessoa é cortada. Eu vou te dizer, eu não estou lá para cortar ninguém, mas nós temos mensagem de irmão Brana, temos os CDs, as pessoas escutam e aquilo vai cortando elas. Eu sempre tenho um telefonema do irmão, creio que é o irmão Davi, lá de Eusébio, no Ceará. Pastor, quanto mais eu escuto essa mensagem, mas eu creio que isso é verdade mesmo. Agora, nós que já faz 11 anos que escutamos, pastor, quanto mais a gente escuta essa mensagem,
É verdade, mas não estou conseguindo. Que coisa, que fracasso, que sanção, que cegueira. Vamos esperar Deus fazer algo diferente, que Ele exija de nós. Faça a sua última oração. Ah, meu Deus, essa é de extrema unção. A última oração. Faça. Ah, mas eu ainda estou novinha, eu estou novinho ainda. Faça a sua última oração. Morra eu, não morra os outros. Morra eu com os inimigos. Mas que o Senhor salve a minha alma. Ah, não é fácil essa hora não, irmãos. Não é fácil. Vamos pedir agora, Senhor, me dê graça para dar exemplo, para dar testemunho, para mostrar que somos um cristão, para mostrar que nós comemos o livrinho. Sai falando para os outros, eu comi o livrinho, sabe? Esse é bom demais, esse livrinho é bom. Os crentes novos, o que me anima, muitas vezes é o crente novo. O crente velho fica na igreja, sempre aí, graças a Deus, amém. Talvez chegue a um ponto que ele para até de falar amém. Tem tanta preguiça que não abre nem a boca. Ele cansa tanto que ele está precisando que alguém, um falcão, mate um coelho para ele e até põe na boca dele. Porque ele não está dando conta nem de matar o coelho mais. Ele está dando conta de rasgar com o bico a mensagem mais. E quando você é um crente novo, você entra na mensagem, você vê os crentes pegar assim, os selos e ler o selo todinho. Você vê pegar os livros de Mombrana e ler tudo aquilo ali. Eu vejo eles pedir 1000 mensagens de uma vez. 1.400, 1.500 mensagens, 89 MP3. E eles ficam ali, todo dia escutando 2, 3, todo dia. Que paciência, são novos convertidos. Mas nós já estamos saturados. Temos tempo para tudo, menos para ouvir mensagem. Menos para aplicar aquilo que Deus está fazendo no dia. E ver, Deus, não permita que os meus olhos já estejam furados e que eu não veja o poder que me envolve nesse dia. Não permita que meus olhos, os olhos dessa igreja estejam furados como de Sansão e eles não vejam o poder que Deus está mandando para nós, para a igreja tão pequena nesse dia. Que poder? Poder da revelação. Totalmente diferente do outro, que faz você sentir. Vamos cantar, irmão, vamos lá, glória. Isso daí é muito bom. É muito bom, mas não te leva a lugar algum. A gente encontra lugares que o irmão Brana fala de menos hino. Outro lugar, o irmão Brana diz, eu gosto tanto de hinos. Quando eu chegar lá no céu, eu quero reunir onde ele estiver cantando. Mas quando chega tocante a palavra, o irmão Brana diz, não adianta mais nada. Não adianta sinais, não adianta cura. O que manda é a palavra. Você tem que ter a palavra. Então eu estou em busca de muita bênção natural. Me dê, Senhor, eu preciso ser curado, eu tenho que trabalhar, tenho que deixar a herança para meus filhos, me dê força, me dê alguma coisa a mais aí, me ajuda, Senhor. Aí o homem sai do seu lugar, a mulher sai do seu lugar para poder ganhar um mísero salário e perde a sua salvação por não ficar na palavra, não obedecer o que diz a palavra. Irmão, nós estamos num tempo, eu tenho notado isso, nós estamos num tempo tão difícil, que tem gente que vem pedir uma palavra para mim, e ao invés de levar a palavra, elas me dão a palavra. É eu que sou pastor ou vocês? Elas vêm buscar uma palavra e não me escuta. E quer que eu pare para escutá-las. Que tempo nós estamos? A mulher não escuta mais o marido, os filhos não escutam mais os pais. Esse é o tempo. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, mas tendo mais amor para as coisas do mundo do que amor a Deus.
E Paulo diz: destes, afasta-te. Que tempo estamos vivendo? E muitas vezes essas coisas estão dentro da nossa própria igreja, por todo lugar. O mundo está infestado disso. Se eu vejo isso no nosso meio, pensa bem no meio dos outros, que não sabe o que nós sabemos, que não recebeu a luz do que nós recebemos. Mas nós temos que ter luz para tudo, para enxergar as coisas erradas que acontecem em nosso meio. Irmão Brando diz nessa mensagem: para que Deus se pôs como um atalaia? É para você avisar os outros, é para mostrar para os outros: o inimigo está aí, está vindo o inimigo, você está no lugar mais alto. Foi para isso que Deus pôs o pastor, para ele avisar a igreja: o lugar que você está não está correto, você tem que correr mais, vai mais à palavra, obedeça mais à palavra, renuncia a si mesmo, antes que um dia terás que fazer a mesma oração de Sansão: morra eu com os meus inimigos. Enquanto hoje, quando se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação naquele dia no deserto. Quando ouve, não endureça o coração, diga: Senhor, eu quero seguir essa palavra, eu quero comer esse livrinho, eu quero levar esta palavra para quem não a tem ainda. Me dê graça com o meu testemunho, que é uma coisa boa de pregar, é com testemunho. A vida vivida. Não é falando muito não, é que fala demais. Fala menos e viva mais. Por onde você passa, aqui passou uma cristã, passou um cristão, não passou uma mexeriqueira, uma fofoqueira, um fofoqueiro, não. Aqui passou um cristão, uma cristã. Pai Celestial, nós pedimos ao Senhor que continue mudando a nossa vida, Pai. A gente tem aí mais de 40 anos de crente, mas a vida inteira eu tenho dito ao Senhor: me muda, me faça diferente. E hoje eu não posso fazer oração diferente, Pai. Eu tenho que pedir: me muda, me faça mais diferente. Eu quero ser um melhor cristão, eu quero ser um melhor pastor, eu quero ser um melhor pai, eu quero ser um melhor marido, eu quero ser um melhor filho. Oh Deus, eu quero ser um melhor irmão para os meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, muda-me, muda essa igreja, conceda-nos esta vitória para a glória do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. de cristão.
ver.